Graça e paz. Mais uma oportunidade que nós temos para anunciar o Evangelho, e nos últimos tempos está acontecendo muito isso que eu quero trazer a você, e as pessoas brincam. Por isso que está escrito: e por se multiplicar o pecado no mundo, o amor de muitos esfriará. Não levam em conta o amor, o primeiro amor que Jesus nos ensinou. Você vê na capa uma cruz, o sacrifício de Jesus feito por nós, por amor. Porém, está escrito: amar não é ser conivente com as más obras daquelas pessoas que você ama, que eu amo. Já passei por isso e já ouvi relatos de muitos amigos, irmãos e irmãs sobre várias coisas. E nós temos que ter sabedoria para aconselhar, conselho pastoral às pessoas, e orar e dar uma direção a muitos. Talvez você que vai ouvir esteja passando pelo mesmo problema. Ninguém quer saber, ou poucos querem seguir as coisas de Deus. E nessas últimas horas da igreja na terra, o diabo está usando a pessoa mais próxima para te influenciar no pecado. Eu quero falar sobre o que diz aqui: o perigo da influência de pessoas que amamos. Às vezes é a esposa, às vezes é esposo, às vezes são os filhos, são as filhas. E nós não podemos nos deixar influenciar, porque infelizmente às vezes é o esposo que é trevas, a esposa segue a luz e a Jesus, mas há uma luta espiritual muito grande entre quem serve a Deus e quem serve às trevas, porque há uma diferença muito grande. Jesus nos amou e nos ama e morreu por nós, mas ele jamais vai ser influenciado ou ter participação nas obras daqueles que ele ama. Ele é justiça. Mas muitos têm sido derrotados porque ama a filha, mas permite e dá apoio para que a filha ande na fornicação. Ama o filho, mas acha que amar é fazer e praticar as práticas que aquele filho que anda nas trevas fazer. E aí é uma luta das trevas contra a luz. E isso eu mesmo já passei. Em conselhos pastorais, durante o meu ministério, mas o Senhor diz: fala. Aconteceram várias coisas. Como conta um amigo pregador, uma vez veio até mim e disse que quando a esposa viajou para fazer um trabalho em outro estado, o esposo ficou só. E um certo dia o filho apareceu, filho de 18, 19 anos,
Mesmo o filho sabendo que o pai é um homem de Deus, era um homem de Deus, ele chegou e disse para o pai: pai, eu vim fazer um convite para o senhor está só aí? Eu vou sair hoje com uma pessoa, com uma menina, e ela só vai porque uma amiga dela vai, e eu queria arrumar uma pessoa para ficar com ela. E aquele pai olhou para o seu filho e repreendeu o diabo que estava na vida dele. São muitos os exemplos que nós poderíamos trazer aqui. Muitos exemplos. Mas eu quero trazer alguns, esse é um deles que eu trago a você. Coisas terríveis que nós ouvimos. E o pai disse para o filho: eu te repreendo, Satanás. E assim foi. E ele disse: sabe quantas vezes eu vou aceitar um convite desse? Nunca. Porque você está sendo usado pelo diabo para me subornar, fazendo esse convite. Você não sabe que eu sou o homem de Deus? E aí repreendeu o filho. São muitas coisas que a gente ouve e a gente fica escandalizado e apavorado pelas coisas que estão acontecendo. Outras vezes, como eu já ouvi muito, esposas dizendo: pastor, eu não sei mais o que eu faço. Eu peço ajuda, pelo amor de Deus. Meu marido quer largar de mim, quer divórcio. Porque ele só quer fazer sexo anal. Algumas vezes eu já deixei, mas contra a minha vontade, mas chegou uma hora, e está chegando uma hora, que eu não aceito isso, que eu me sinto imunda, suja, pelo que ele quer que eu faça. E ele é cristão, anda na igreja comigo, mas nas horas das intimidades ele quer fazer coisas imundas. Por favor, me ajude. E esse homem era um obreiro da igreja, e eu tive que chamar a atenção dele, porque a mulher estava desesperada. Às vezes é a esposa ou o esposo cheio de taras e cheio de fantasias sexuais. Outro depoimento que eu recebi de um homem de Deus, que a esposa cristã, fazendo convite para ele fazer sexo grupal em casa de swing. Olha, irmão, eu digo uma coisa para você, as coisas estão acontecendo. A gente não vê, mas a gente tem que estar de olho e de ouvidos abertos para não ser influenciados por pessoas que a gente ama. E você não pode deixar levar pelo mal
ou pela influência maligna que cerca todos nós. São várias as coisas que estão acontecendo e o Senhor diz: fala, abre os olhos. Ah, mas eu amo a minha filha. Ela anda na fornicação com o namorado e eu não posso me meter nisso. Você pode, você é mãe, você é pai, você tem autoridade. Livre-se dessa influência. Não receba, não aceite. E aí são várias coisas que eu teria que trazer a você. Por isso eu peço, abra a tua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 10, no verso 37. As pessoas amam, mas não sabem diferenciar amor com justiça, com trevas e com luz. O que Jesus disse? Você vai amar mais um parente, mais do que a Deus? Está errado. É complicado? Mateus 10, 37 diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Você ama e obedece e segue os exemplos de um marido, de um pai, de uma filha, de um filho? Você solta as rédeas, o controle que você tem, a autoridade que você tem com o parente? Você não é digno de Deus. No livro de Romanos, no capítulo 1, no verso 32, diz para você e para mim uma coisa. Você que conhece que é trevas, está nela, ou quer seguir porque uma pessoa que você ama segue, você é digno de morte, se já que você ainda não morreu espiritualmente. Romanos 1,32, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. As pessoas se deixam levar porque amam e não querem corrigir e fica naquela guerra espiritual. E aí muitos estão nessa situação e acham que vão subir no arrebatamento. São coisas que a gente prega, que muitos não pregam, para não desagradar, mas eu fui escolhido para pregar essas palavras, essas coisas dos últimos tempos, pois eu sou um dos últimos pregadores, um dos últimos semeadores que ainda está na terra. Para a gente terminar, Lucas, no capítulo 8, no verso 21. Muitos nós achamos que são nossos irmãos, fazem parte da família de Deus, mas eu quero dizer a você uma característica de como você conhece quem é filho de Deus.
e quem é nossos irmãos, independente do nosso parentesco. Que, por certo, você sabe o que eu estou dizendo, você que me ouve. Tem gente que você ama, que faz até parte da sua família, mas quer tirar a tua maneira de crer, a tua maneira de ministrar as pessoas. Lucas capítulo 8, no verso 21. Quando Jesus pregava, era falado sobre família. Dizia: eis ali a tua mãe, teus irmãos, a tua família. E ele disse aqui em Lucas capítulo 8, 21. Mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Por aí você sabe o que é de Deus e o que não é. Quem é de Deus e quem não é. Quem obedece a Deus é filho de Deus. É o que eu trago a você no momento. Até a próxima. A paz e a graça. Amém.